Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. É muito bom ter a companhia de quem nos acompanha para mais essa sessão de descobertas. Com certeza. Olá a todos. Tô bem animada hoje, porque a gente tem em mãos um material que é incrivelmente prático, sabe? E muito técnico também. Uhum. E extremamente atual. Exato. A nossa fonte principal hoje é um artigo especializado da Garas Engenharia. O título é Viabilidade BIM. Acelere sua implementação com este prompt estratégico. Um título forte, né? Muito. E a nossa missão nessa investigação de hoje é bem clara. A gente quer descobrir como evitar aquela armadilha clássica. Aquela bem dolorosa, por sinal. Nossa, sim. A armadilha de comprar licenças caríssimas de software que acabam totalmente subutilizadas dentro das empresas. É o que mais acontece no mercado, infelizmente. Pois é, e mais do que apontar o erro, a gente vai ver como um comando estruturado de inteligência artificial, um prompt, né, pode atuar como um verdadeiro consultor virtual. Economizando o que seriam semanas de trabalho braçal. Exatamente. Mas só para dar um contexto para quem não é tão familiarizado com a parte jurídica da coisa, aqui no Brasil o uso do BIM, que é a modelagem de informação da construção, deixou de ser um luxo. Há muito tempo. Não é mais só um diferencial de marketing, virou uma obrigação legal. Tem o decreto número 10306, que exige o uso do BIM na execução de obras por órgãos da administração pública federal. E o detalhe que é alarmante nisso tudo. Pode falar. O alarmante é que, mesmo sendo lei e mesmo com essa pressão imensa do mercado, o índice de falha na hora de implementar essa metodologia ainda é estratosférico. É assustador. E por que isso acontece tanto? O que é fascinante aqui, e o texto da Garas argumenta isso de forma muito contundente, é que a implementação do BIM não é uma atualização de software. Não há baixar uma versão nova. Exato. Não estamos falando de instalar um editor de planilhas novo. É uma mudança de paradigma organizacional profundo. O problema real é a tendência que as empresas têm de investir rios de dinheiro nas licenças mais avançadas sem fazer uma auditoria antes. Falta entender a maturidade dos próprios processos, né? Isso. E os limites da infraestrutura que eles já têm. Imagina aquele cenário clássico de uma construtora de médio porte querendo inovar. A diretoria vai lá e assina um cheque gigante. Um cheque de R$500 mil fácil. Compram dezenas de licenças, aí chega na segunda-feira, a equipe de engenharia vai abrir o software. E descobre que o computador não aguenta. Exato. Não tem placa de vídeo dedicada, não tem memória RAM para renderizar um modelo 3D complexo, o programa sequer abre. O investimento milionário vira peso morto na mesma hora. Instantaneamente. É o famoso colocar a carroça na frente dos bois, sabe? Isso transforma a pressa em um desastre financeiro completo. E a solução clássica da engenharia para evitar esse desastre é o EVTO. Do estudo de viabilidade técnica, econômica e operacional. Isso. Só que fazer um estudo robusto desses, usando o método tradicional de consultoria, leva semanas. Você tem que mapear cada computador, cada funcionário, cada processo. Paralisa a empresa e custa uma fortuna. Custa muito caro. Aí que entra a grande tese do artigo. Que é usar a IA. Exatamente. A inteligência artificial generativa moderna pode acelerar essa estruturação de um jeito inédito, desde que, claro, seja alimentada com o contexto correto. A IA atua meio que como um catalisador aí. Perfeito, porque o EVTO não é só um documento para cumprir tabela, é o alicerce da decisão. O artigo divide esse estudo em 3 pilares inegociáveis. Ok, vamos empacotar isso então. Esses 3 pilares são fundamentais. Qual que é a anatomia do primeiro pilar? O primeiro é a viabilidade técnica. E aqui não tem margem para achismo. A pergunta básica é se o hardware aguenta, certo? Essa é a primeira. A infraestrutura suporta a carga de processamento de dados geométricos e paramétricos. Mas vai além do hardware. Tem a interoperabilidade. Exato. O artigo levanta isso citando formatos como IFC e BCF. Para quem vive em engenharia na prática, a falta de comunicação entre os sistemas é um gargalo histórico. Ah, com certeza. O arquiteto projeta num ecossistema, o calculista estrutural usa outro totalmente diferente e o engenheiro de instalações usa um terceiro. Um padrão aberto. Para que aquele pilar de concreto desenhado no software A seja lido como um pilar de concreto no software B. Com todas as propriedades, né? Resistência, material. Tudo. Então a viabilidade técnica avalia isso.
Os softwares que a empresa já tem conseguem exportar e importar IFC sem corromper tudo. Porque a frustração de perder dias de trabalho porque o modelo 3D chegou totalmente distorcido para o outro setor é algo que assombra os escritórios. Assombra muito. E superada essa parte técnica, a gente entra no segundo pilar, que eu imagino que seja o favorito da diretoria. A viabilidade econômica. Uhum. Onde tudo vira retorno sobre o investimento. O famoso ROI. Parece uma conta simples, mas tem muita variável oculta aí. Tem o custo da licença, óbvio. Sim, licença anual, atualização de máquina, hora paga em treinamento. E o mais doloroso de todos? A queda de produtividade. Exatamente. Quando a equipe larga o CAD 2D tradicional e vai para o 3D paramétrico, os primeiros projetos demoram muito mais para sair. Tem uma curva de aprendizado forte. E o artigo destaca que o que compensa esse vale de produtividade é a redução do clash detection. A detecção de conflitos. Isso. E, por consequência, a eliminação do retrabalho na obra. Vamos tentar traduzir o impacto prático desse clash detection para quem está ouvindo a gente. Claro. Sem o BIM, é super comum que o projeto da estrutura e o de encanamento, o hidrossanitário, só se encontrem de verdade na hora da execução. No canteiro de obras. Exato. Aí é aquele momento que a equipe percebe que o tubo de esgoto está projetado para passar bem no meio de uma viga de sustentação. Um pesadelo. E descobrir isso com o pedreiro lá, segurando a marreta, significa parar a concretagem, chamar projetista, refazer cálculo e atrasar tudo em semanas. E no ambiente BIM, isso muda completamente. Sim, porque o computador cruza as disciplinas meses antes da fundação ser escavada e já dá um alerta visual de colisão. Arrastar um tubo no software custa R$0. Quebrar uma viga real custa uma fortuna. Perfeito, o que leva a gente direto para o terceiro pilar, que frequentemente é o que dita o sucesso ou o fracasso da coisa toda. A viabilidade operacional. Que é mapear como essa nova tecnologia vai impactar o fluxo de trabalho da empresa, né? E o maior desafio aí não é o computador. É o ser humano. A resistência cultural à mudança. Sempre. Lendo a análise da Garas, a analogia da esteira ergométrica ilustra isso de um jeito brilhante. É uma ótima analogia. É comum a gente ver alguém comprar uma esteira super tecnológica, cara, com um painel digital, simulação de percurso, internet. Acreditando que só de ter a máquina ali a pessoa vai virar atleta. Exato. Acho que o sedentarismo vai sumir por mágica. Só que ninguém na casa tem o hábito de acordar cedo e correr. A tecnologia não incute disciplina. Nenhuma. Em poucos meses, a cultura vence e a esteira vira aquele cabideiro de roupa super caro no canto do quarto. E na engenharia acontece a mesma coisa. Comprar licença BIM sem preparar a cultura, sem educar o profissional sobre por que ele está largando o 2D que ele usa há 20 anos, é criar um cabideiro digital. A ferramenta fica lá sendo usada só como um visualizador de luxo. A tecnologia sem propósito abraçado pela equipe só gera atrito. Mapear esses 3 níveis de risco, o técnico, o econômico e o operacional, é o que consome semanas numa consultoria normal. E aí, o artigo introduz a ferramenta para hackear esse tempo. E aqui que a coisa fica realmente interessante. O texto sai da teoria e entrega uma aplicação direta, um prompt estratégico, um comando longo, super bem desenhado, para ser processado por modelos como ChatGPT, Claude ou Copiloto. A engenharia por trás desse comando explica por que tanta gente se frustra com IA normalmente. Por quê? Porque quando a gente usa um LLM para uma tarefa complexa, o resultado depende da limitação que a gente impõe na entrada. Se entra lixo, sai lixo. Basicamente, o texto usa 2 técnicas imperativas, persona e restrições. O comando já começa dizendo: assuma o papel de um consultor especialista em BIM com foco em viabilidade executiva. E isso faz diferença? Total. Isso não é ser educado com a máquina. É um filtro rigoroso na rede neural. Obriga o modelo a descartar a resposta genérica de fóruns de internet. Entendi. Ele prioriza pesos sinápticos de manuais técnicos e gestão. Exatamente. É tipo ajustar a sintonia do rádio para a estação exata antes de pedir para tocar a música. Evita o chiado. Evita informação inútil e, além dessa persona, o prompt impõe umas restrições bem duras. Sim, limite de palavras, por exemplo. Isso, o relatório tem que ter no máximo 1000 palavras. Manter um tom formal, consultivo e evitar excesso de jargão técnico para a diretoria conseguir ler. E tem o rolo dos placeholders também, Aqueles espaços entre colchetes, né? para a pessoa preencher com os dados da empresa. Essa personalização é o que transforma uma simples pesquisa de internet num esboço real de consultoria.
Você coloca ali o tipo de obra, faturamento, os softwares antigos que já usa, E com essa base, o comando força a IA a responder 5 perguntas de ouro. que formam a espinha dorsal do estudo de viabilidade. Vamos destrinchar essas 5 perguntas, então, porque acho que é o coração do método. O que a primeira exige da IA? A primeira é sobre integração de processos. O BIM é colaborativo. Se ele rodar isolado num departamento, perde o sentido. Uhum. A IA tem que delinear como o modelo 3D vai se conectar ao ERP da empresa, que é o sistema de gestão, como conecta ao cronograma físico, que chamamos de 4D. E ao orçamento 5D. Exato. O artigo frisa que é vital informar nos placeholders se a empresa usa alguma metodologia específica, tipo Lean Construction ou métodos ágeis. E isso muda a resposta da máquina. Radicalmente. Se você informa que usa processo tradicional em cascata, a IA vai sugerir atualizar o cronograma 4D uma vez por mês ou a cada 15 dias. Com pacotes de trabalho grandes. Isso. Mas se no placeholder tiver Lean Construction, Que é aquela construção enxuta, focada em eliminar desperdício. isso mesmo. Aí a IA ajusta o relatório para recomendar a integração diária. Vai alertar que precisa de hardware no canteiro de obras para os mestres de obras verem o modelo digital no dia a dia. O foco passa a ser o just-in-time dos materiais? Exatamente. Muda todo o escopo da viabilidade. Entendido. E a segunda pergunta desse prompt? Foca no mapeamento da infraestrutura e da interoperabilidade. Aquilo que a gente falou do IFC. Sim, a IA cruza os softwares que a empresa declarou lá nos placeholders com as exigências do BIM. Ela aponta os pontos cegos. Dá um exemplo prático. Digamos que a empresa declare que usa um sistema de orçamento local bem antigo. O modelo de linguagem prevê que extrair o quantitativo do 3D para esse sistema vai precisar de um plugin customizado. Ou exportar planilha manualmente, o que gera erro. Exato, ela alerta para o risco. E a terceira questão nos leva de volta para o fator humano, né? O plano preliminar de capacitação da equipe. Uhum. A IA estima não só o tempo para aprender a apertar botão no software, mas a curva de aprendizado conceitual. Que é muito mais complexa. Muito mais. Quanto tempo leva para um projetista entender que não está mais desenhando 2 linhas no CAD que representam uma parede? Mas sim colocando um elemento paramétrico que tem informação de custo e de térmica do tijolo. A IA estrutura os módulos desse treinamento. Sensacional. E aí a gente chega na quarta pergunta, que mexe com o bolso. A análise de custo-benefício e a previsão de ROI. O artigo diz que a IA gera um benchmark. Ela cruza o custo de implementar com a economia gerada evitando o erro. Isso. Mas espera aí, se a IA gera isso com base em dados globais da internet, a gente não corre um risco enorme de subestimar o custo logístico e tributário do Brasil? Essa observação é cirúrgica. Porque sim, uma workstation de alto desempenho na Europa custa um valor X. Aqui no Brasil custa 3 vezes mais. E essa é a principal armadilha de confiar cegamente no modelo. A IA fornece a narrativa do benchmark e os percentuais históricos globais. Ela diz que economizam 5 a 7% em retrabalho. Sim, mas o risco é o gestor pegar o valor nominal em dólar que a IA gerou e jogar na planilha em reais sem pensar. Tem que cotar localmente. A máquina entrega a lógica da conta. Os valores exatos, o humano tem que ir no fornecedor brasileiro e orçar. O que nos deixa com a quinta e última pergunta de ouro. Os casos de sucesso. O prompt não pergunta se o BIM funciona. Ele ordena listar 2 casos de sucesso documentados de implementação em contextos iguais ao do placeholder. Dá aquela prova social. Sim. Se a construtora faz ferrovia ou pontes estaiadas, a IA busca na base de dados exemplos de consórcios que usaram BIM para topografia complexa. É aquele argumento que falta para convencer a diretoria de que eles não são cobaias. Exato. O cenário que a gente desenhou aqui é muito impressionante. A IA recebe o contexto financeiro, analisa método, busca a prova social e, em segundos, cospe um relatório impecável. É muito rápido. A tentação de só imprimir esse documento, encadernar e entregar na reunião da diretoria deve ser gigantesca. A inteligência artificial faz o trabalho todo sozinha. De maneira nenhuma. O texto da Garas alerta fortemente sobre o limite da tecnologia. O que sai ali não é um documento final. É o que eles chamam de Draft Zero. O rascunho inicial, de altíssimo nível, mas é um rascunho. Quando a geração de texto acaba, a automação para e o trabalho crítico da engenharia começa.
O engenheiro não é substituído, ele é provocado a pensar. Ele vira um auditor do texto. Ao invés de ficar 10 dias olhando para uma tela em branco, tentando criar um índice, ele já recebe um material denso para validar. E o artigo fala sobre verificar normas, né? A validação normativa é o ponto de partida. O gestor tem que ver se a IA mencionou a ISO 19650, por exemplo. Que é a norma internacional de gestão da informação com o BIM. Exato. Se não for lembrada, a IA cria um fluxo genérico. O humano garante que os princípios da ISO estão lá. O que essa ISO exige na prática que a IA poderia ignorar no rascunho de viabilidade. A ISO é rigorosíssima com padronização de nome de arquivo e estado de aprovação, e principalmente o nível de necessidade da informação. Quem pode alterar o que e quando? Isso. A IA pode sugerir um fluxo aberto e colaborativo, que na teoria é lindo, mas quebra o protocolo de segurança da ISO, onde cada disciplina tem que ter controle sobre o próprio modelo. Então o humano entra para corrigir essa rota. Corrige a rota e adapta os orçamentos, como a gente falou das placas de vídeo. E no fim, tudo isso serve de matéria-prima para o BEP, o BIM Execution Plan. Que é o manual de regras do jogo. Define como todas as empresas vão colaborar no meio digital daquela obra específica. Usar o Draft Zero para alimentar o BEP antecipa muita coisa. O ponto central é redefinir a eficiência. O prompt não exime o engenheiro da responsabilidade técnica. A ferramenta só levanta questões que passariam despercebidas. Você comprime semanas de pesquisa em horas e ganha tempo para mitigar risco real. Reflexão muito mais ampla sobre a tecnologia hoje. Como assim? Essa abordagem transcende a engenharia civil. Usar IA com persona e restrições para gerar esse Draft Zero serve para qualquer grande projeto. Ah, sem dúvida. Planejar uma rede de TI de um hospital, reestruturar o financeiro de uma multinacional. Serve para organizar aquele caos inicial. Dá um ponto de partida para o cérebro humano agir. E para quem gosta de olhar para o horizonte da inovação, isso deixa uma semente de curiosidade gigante. O que você está imaginando? Se com um prompt a gente já cria um plano complexo de viabilidade muito antes da primeira máquina de terraplenagem ligar o motor... O planejamento estático já foi revolucionado. Sim. E qual é o inevitável próximo estágio? A execução dinâmica autônoma. Durante a obra, Exato. Imagina uma IA conectada aos sensores do portão da obra e à meteorologia. Ela detecta uma chuva não prevista que vai atrasar o aço em 3 horas. ela não mandaria só um e-mail de alerta? Não. Ela recalcula o cronograma 4D na mesma hora, remaneja as frentes de trabalho para o pessoal ir para uma área coberta e já ajusta o fluxo de caixa no 5D. Tudo em tempo real. Enquanto o cimento da obra real ainda está secando, o planejamento de viabilidade que a gente analisou hoje é só a primeira fundação digital desse futuro hiperconectado. É uma visão fascinante. É uma janela incrível para as possibilidades. Eu agradeço imensamente o tempo e a atenção de cada pessoa que escolheu mergulhar com a gente nessas reflexões hoje. Foi uma ótima discussão. Continuem questionando os processos, explorem essas novas ferramentas e até a nossa próxima análise aprofundada.